Boa noite, a paz do Senhor a todos que me assistem. Meu nome é Pastor Rubson. Eu estou aqui na madrugada, orando por vocês, 2 horas da madrugada, e sentindo o coração de fazer um vídeo rápido, que eu fiz um vídeo para Páscoa, sentindo meu coração de fazer outro vídeo para falar com a igreja, conversar com você que é cristão, que é irmão. Estou vendo aqui o vídeo aqui do Roberto Jefferson. Ele é deputado, aliado de Bolsonaro, e ele usou alguns termos aqui e pretende, pelo que ele ouviu ele falando aqui no vídeo, que ele está ensinando a igreja a usar armas para agredir policiais, servidores públicos que tentarem cumprir decretos de prefeitos e vereadores. Amados, eu creio que a igreja não pode se misturar a movimentos violentos. Eu creio que a igreja não pode se misturar a fascismo. A igreja não pode se misturar a uma luta que não seja cristã através de oração, através do clamor e do temor ao Senhor. Eu não sei que tipo de igreja que você frequenta, eu não sei que tipo de pastor que você segue, mas a minha Bíblia nos diz que o nosso pastor, o grande pastor Jesus Cristo, era uma pessoa pacífica, que pregava o amor e a verdade. E ele foi perseguido por pregar o amor. Eu quero dizer que nossos irmãos, os nossos irmãos cristãos, morreram por defender a palavra do Senhor e deram as suas próprias vidas para que o evangelho fosse pregado no mundo inteiro. Quantos e quantos missionários foram mortos e foram martirizados para que hoje nós pudéssemos pregar a palavra do Senhor com liberdade? Quantas pessoas entregaram as suas vidas e tiveram até suas filhas estrupadas e violentadas, tamanho a violência de outros países muçulmanos, outros países africanos, outros países até mesmo no Brasil, e perdoar essas pessoas por amor a Jesus. E essas pessoas se converteram pelo gesto de poder através do amor do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Quantos e quantos irmãos nossos morreram para que essa palavra de amor fosse pregada. E hoje pessoas como políticos estão usando a igreja como massa de manobra. E isso eu não posso aceitar. Eu vou colocar esse vídeo aqui e depois eu vou comentar sobre o assunto. Porque isso é inaceitável. A igreja não pode se misturar à política. Olha lá. Está carregando. O presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, um dos principais aliados do presidente Jair Bolsonaro, lançou hoje o kit anti-Satanás para impedir o fechamento das igrejas. O Satanás quer fechar a igreja para impor o comunismo no Brasil. Roberto Jefferson começa o vídeo dizendo que os cristãos precisam usar balaclava, que os motoqueiros usam como proteção ao rosto. Porque a hora que chegar o Satanás para fechar a igreja, você não pode respirar o ar do Satanás para não adoecer. Depois ele pede que os cristãos usem um revólver. Um Satanás armado, esse imediatamente um irmão patriota bota fora de combate. E as armas não acabam por aí. Tem que ter alguém com a perna dessa de enxada ou um taco de beisebol e bater aqui, ó. Não é de frente, é de lado, assim, ó. Nesse braço que a lata vai cair. Por fim, ele pede para terminar com o uso do chicote. Deem uma coça de chicote no Satanás, porque a maneira de se exorcizar o Satanás é no chicote. O vídeo estava na conta de uma rede social de Roberto Jefferson. Amados, tempo depois, a conta foi tirada. Veja isso que está acontecendo. Políticos estão querendo usar a igreja para usar atos violentos. Eles estão querendo usar a igreja para que a igreja possa se envolver a atos violentos. Estão querendo usar a igreja como massa de manobra, como corpo docente político. A igreja não pode se envolver em política. Nós podemos ter a nossa opinião politicamente, nós devemos falar sobre política, nós devemos viver política, mas a igreja não pode se misturar à política. E nós cristãos, o nosso guia, o nosso mestre, Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz, que morreu na sexta-feira da paixão e vai ressuscitar no domingo, há 2000 anos atrás, 2022 anos atrás, ele foi exemplo de amor. Então você que é cristão e que está seguindo esse crápula, essas pessoas que estão levando a igreja à perdição,
a maldição, porque essa maldição que está aí é por causa desse tipo de pessoa. Deus está muito triste com a igreja, e eu quero dizer que essa praga ela não vai parar enquanto nós não convertemos ao Senhor verdadeiramente. Veja bem, um homem chamando a igreja para fazer atos violentos, para agredir policiais, servidores públicos que estão servindo ordens de prefeitos e vereadores, pessoas que não têm culpa de nada. E mesmo que você seja contra o isolamento, deixa eu te dizer, pessoas estão morrendo. Nós não devemos combater um combate físico com ninguém. O nosso combate é no mundo espiritual. Se você acha que você tem poder da palavra do Senhor e Deus te deu poder, você tem que orar e Deus tem que fazer as coisas acontecerem. Então é inadmissível que um povo que se chama o povo de Deus siga pessoas que falem em violência, que falem em agredir pessoas, seja lá a parte de direita ou de esquerda. Nós cristãos não nos envolvemos a violência. Esse Roberto Jefferson, ele não é um cristão, ele não conhece a palavra de Deus, ele não é temente a Deus, ele não serve ao Senhor, e a igreja tem seguido pessoas que não seguem ao Senhor, pessoas que não são cristãs, pessoas que não têm um pingo de escrúpulos. Então eu quero dizer para vocês, se você tem um pastor que segue esse tipo de pessoa, eu vou te dar um conselho: sai dessa igreja o mais rápido possível. Sai dessa igreja. Se você conhece um pastor que está falando que você tem que agredir alguém, bater em alguém, você sai dessa igreja em nome de Jesus, porque essa igreja não pertence mais ao Senhor. A direção dessa igreja já foi corrompida há muito tempo. Então eu quero dizer, nós cristãos não nos envolvemos com política. Lembra de Martin Luther King, que fez uma luta pacífica pelo racismo racial nos Estados Unidos, que ofereceu o seu próprio sangue, caminhando, fazendo uma passeada pacífica, e muitos irmãos ali apanharam, muitos irmãos negros apanharam, e eles continuaram uma marcha pacífica e receberam a vitória em nome de Jesus. A Mahatma Gandhi, que não é um exemplo cristão também, fez a sua luta pacífica, e nós cristãos não podemos nos envolver em lutas armadas ou pensarmos em fazer um mal para ninguém. Isso não pertence ao Senhor. Eu repreendo esse homem em nome de Jesus. Eu repreendo esse deputado em nome de Jesus. Ele está repreendendo ele e os demônios que estão com ele em nome de Jesus. A igreja não pode ser usada como massa de manobra. Você não pode ser instrumento de Satanás. Se você ainda está numa igreja assim, sai dessa igreja em nome de Jesus. Não permaneça neste lugar, porque você vai estar debaixo de maldição, e a maldição vai te alcançar. Ela vai te alcançar, você e sua família. E o preço que você vai pagar vai ser muito caro. Vai ser muito caro, que você não vai perder só a sua vida, mas você vai perder a sua salvação. Porque perder a vida, tudo bem, nós estamos salvos. Mas se você perder a sua salvação, de nada valeu a sua vida na terra. Então tome o cuidado. Tome o cuidado com quem você segue. Tome o cuidado com os exemplos que você tem. Tome o cuidado que você ouve. Porque a nossa santa palavra, isso aqui, ó, chamado Bíblia, ó, é o nosso guia diário. É o nosso guia diário. Não é eu que estou certo, não é a palavra do pastor que está certa, não é a palavra de fulano, isso aqui não é a palavra do Senhor. Ela está acima de tudo na nossa vida. Então, se seguirmos essa palavra, a nossa vida vai ser abençoada. Se seguirmos esse caminho, o povo do Senhor vai ser próspero. Se seguirmos a palavra do Senhor, nós iremos sair dessas maldições. Mas se continuarmos na teimosia, as maldições vão se aumentar cada dia mais sobre o Brasil e sobre a nossa vida. E Deus não te terá por inocente. Vigia, meu irmão, vigia, porque Deus não gosta de servo indisciplinado, de servo que não obedece às suas palavras. Aquele que não segue o Senhor, aquele que não sacrifica ao Senhor, aquele que não vive o Senhor, não faz parte dele. Então, se você está querendo participar desse movimento, né, esse movimento violento, se você está querendo participar desse movimento que quer agredir as pessoas, abandona a igreja, vai para o mundão. Se você quer pinchar o nome do Senhor Jesus Cristo, fazer vexame a palavra do Senhor, abandona a igreja, fala que você não é crente mais. Porque enquanto você fala que é crente, é cristão, que serve ao Senhor Jesus Cristo, você deve obrigação à palavra do Senhor e à lei do Senhor. Você vive através do caminho do Senhor. Então nós cristãos não podemos nos envolver de maneira alguma com violência. Esse Roberto Jefferson está querendo levar a igreja a uma marcha violenta, a agredir policiais, a agredir servidores públicos, a agredir pessoas que estão ali servindo ordens. Porque pessoas estão morrendo. Independente disso, eu acho que nós não podemos nos misturar a isso.
Nós cristãos não podemos nos misturar a atos violentos. Isso não provém do Senhor, isso não é de Deus. Isso é um plano do diabo e seus anjos que está arquitetando e que está usando os cristãos para fazerem mal uns com os outros. Uns com os outros. Isso não vai ser bom para a igreja. Uma igreja que se mistura a pessoas fanáticas, a pessoas que são nazistas. Isso é um tipo de nazismo, né? Colocando um corpo docente, um corpo tão maravilhoso que é a igreja, um corpo tão glorioso que é a igreja, um corpo que representa a glória do Senhor. A Bíblia fala que nós somos embaixadores de Cristo, que nós somos ministros do Senhor nessa terra, que somos pessoas que intermediam conversa entre o céu e a terra. E aí vem um homem querendo usar a igreja para a igreja fazer atos violentos sobre a terra. Este homem provém de Satanás. Este homem está sendo aguçado pelos diabos e seus anjos. Assim também esse governo. Então nós não podemos aceitar essa atitude. Você não pode aceitar. Coloquei o vídeo do Roberto Jefferson aí. Depois os irmãos que estão entrando, e dá uma olhadinha no vídeo dele. Ele chamando a igreja para agredir policiais e pessoas que querem, policiais que estão seguindo ordens de prefeitos e vereadores para fecharem estabelecimentos. Independente que seja igreja ou outro estabelecimento. Nós devemos obedecer à lei dos homens. E a nossa luta não é no mundo físico, e é no mundo espiritual. A Bíblia fala que a nossa luta é contra as potestades de seus anjos, os demônios, no mundo espiritual, e não na terra. Nós não devemos lutar com pessoas. Porque uma vez que a igreja se corromper dessa maneira, uma vez que a igreja agredir alguém fisicamente, uma vez que a igreja se postar dessa maneira, ela deixa de ser igreja. Ela deixa de ser igreja. Eu sei que nós seremos perseguidos, mas devemos ser perseguidos por amor a Jesus, e não por atos nazistas e fascistas, e não por seguir pessoas que não seguem o Senhor Jesus Cristo. Nós devemos seguir ao Senhor Jesus Cristo, sua palavra. Então vai a dica. A todos os irmãos que me assistem, a todos os irmãos que me ouvem. Vai chegar um momento ao qual nós seremos perseguidos por amor de Jesus. Por amor a Cristo Jesus. Vai chegar o dia ao qual nós devemos realmente protestar por amor a Jesus. Nós iremos amar Jesus e muitos de nós vão ser mortos e nós não iremos reagir, porque a igreja trabalha de maneira pacífica, levando a palavra do Senhor. Assim como nossos irmãos mártires morreram para nos dar a vida, morreram para que o evangelho não morresse junto com eles, deram o seu sangue para que do seu sangue fosse florescer vidas e vidas para o Senhor. Assim nós também devemos fazer. Se preciso for, nós devemos oferecer a nossa vida para que outras vidas possam germinar para o Senhor. E não fazer um ato político. E não envolver em violência. Isso eu acho que passou dos limites. Passou dos limites. Uma pessoa usar uma rede de televisão e convidar a igreja para agredir pessoas, policiais, servidores públicos que estão a serviço de governadores e prefeitos. Isso passou do limite. Esse governo e as pessoas que apoiam esse governo são verdadeiros fascistas. São pessoas que não servem a Deus. São pessoas que não são discípulos do Senhor. São pessoas que nem são cristãos de verdade. Então eu abomino esse tipo de pessoas e eu os repreendo em nome de Jesus. Que os seus pensamentos profanos, que as suas falas profanas e os seus atos profanos caiam por terra. E todos aqueles que seguem essas pessoas vão cair junto com eles em nome de Jesus. Então você que está seguindo esse governo profano, que não pertence ao Senhor, abra os teus olhos, porque Deus vai pesar a mão sobre todos vocês que estão fazendo maldades e estão fingindo que são cristãos e que seguem ao Senhor. Passou dos limites. Uma pessoa chamar a igreja para fazer atos violentos, isso passou dos limites. A nossa igreja, a igreja brasileira, a igreja mundial, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, não pode se envolver em tais atos. E isso é a mensagem. E a mensagem para todos os cantos do nosso Brasil. Você que é pastor e está seguindo esse Roberto Jefferson, você que é pastor que está seguindo esse governo, sai desse barco, abandona isso agora em nome de Jesus. Porque se você não abandonar, Deus vai pesar a mão sobre a sua vida. Se você não abandonar e continuar nesse fascismo, se você não abandonar e continuar nessa idolatria, nesse negacionismo, Deus vai pesar a mão sobre a sua vida. Não adianta.
Não adianta mais. Chegou um ponto final ao qual nós entendemos que esse governo é um governo que não serve ao Senhor. É um governo que não presta para servir ao Senhor. É um governo que se cumpre as leis bíblicas e os mandamentos bíblicos. É um governo que não segue o período da graça do Senhor Jesus Cristo. É um governo que incita o povo à violência, incita o povo à luta. É um governo que não cumpre a sua palavra. É um governo mentiroso. É um governo que não se preocupa com o seu povo. Realmente eu vi vários vídeos que pessoas falam assim, mas o governo está liberando dinheiro. Eles estão liberando dinheiro para a pandemia, sim. E tem muitos governadores e prefeitos que estão roubando, sim. Mas isso não justifica o fato do governo colaborar para essa pandemia, essa situação que nós estamos, e fazer tudo ao contrário. Fazer tudo ao contrário. Esse governo o tempo todo, ele tem pregado ao contrário das vidas. Ele tem caçoado, ele tem brincado, ele tem ignorado as mortes. E isso já chega, não pode mais acontecer. Nós cristãos não podemos mais nos envolver para política. Grupo de igreja, você que está vestindo camisa de Bolsonaro, você que está vestindo camisa de Lula, você que está vestindo camisa de partido para fazer passeata, para orar. Para com isso. Deus vai pesar a mão sobre a sua vida. A igreja não é um braço da política. A igreja não é um braço político. A igreja não é um organismo político. A igreja não é um grupo político. A igreja é um grupo cristão que serve ao Senhor e serve os seus mandamentos. A igreja foi feita para amar e ser amada. A igreja foi feita para oração, para curar os enfermos. A igreja foi feita para se sacrificar em prol das vidas. A igreja foi feita para nós sermos ministros do Senhor, embaixadores nessa terra, para que nós venhamos fazer a vontade do Senhor e não fazemos a vontade do mundo, a vontade carnal, a vontade econômica de um país. Então vai a palavra do Senhor nessa noite. Vigia, meu irmão, vigia muito, porque Deus vai começar a levantar e passar a peneira para levar os seus. E aqueles que estão aí profanando o templo do Senhor, que é a sua própria casa, aqueles que estão se enganando no pecado, você vai cair em nome de Jesus. Você vai cair por terra em nome de Jesus, você e seus demônios que estão seguindo vocês. Porque não tem como seguir ao Senhor, não tem como viver entre luz e trevas. A luz e as trevas não combinam. Ou você serve a Deus ou você serve ao demônio. Não tem, não, é o menos pior. Não existe isso na palavra do Senhor. Nós servimos a verdade. Não existe o menos pior. Não existe essa coisa. Nós não podemos servir alguém que não serve ao Senhor. Nós não podemos ser guiados por alguém que é cego, alguém que não vê, alguém que não enxerga, alguém que não conhece os mandamentos, a palavra do Senhor. Então esse é o meu apelo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, uma boa Páscoa, um bom domingo de Páscoa, e que o Senhor Jesus possa resplandecer a luz sobre a sua vida, e que o amor do Senhor possa alcançar o seu coração em nome de Jesus. Amém? Vai o recado que está dado. Vigia. Vigia, meu irmão, porque a nossa igreja não pode se misturar à política. Em nome de Jesus. E uma boa noite. Fique com Deus.